Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O preço do ovo dispara e tem a maior alta em uma década. Já está mais barato comer frango e até carne do que o ovo. Homem é preso depois de perseguição policial de quase 30 minutos por avenidas de BH. No Paraná, um carro ficou completamente destruído num grave acidente no noroeste do estado. E ainda a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e Belém comemora o centenário do título de Basílica. Quarta-feira, dia 19 de julho, agora no Brasil TV. Nos últimos 12 meses, a alta do preço dos ovos bateu quase 30% e fez com que o queridinho de muitas famílias ficasse um pouco de escanteio. Um economista e uma nutricionista fizeram as contas e o ovo está mais caro que o frango e até mesmo que a carne bovina. Todo mundo fica atento ao que está pagando por cada item que coloca no carrinho. Vou pegando e vou levando. Para falar a verdade para você, eu não sei o preço do ovo. Só se olhar na nota. Dona Maria não acompanha o preço do ovo, mas o da carne está na ponta da língua. Parece que a carne deu uma caidinha. Abaixou um pouquinho. Mas já ajuda, né, bem? Porque tava um absurdo. E o ovo, que historicamente sempre foi mais em conta do que as carnes no geral, ultimamente ficou tão caro que já vale repensar o que está compensando mais. E a clientela está levando bem menos ovos do que gostaria. Eu tenho mistura em casa, depois eu fui comprar o básico, dia do meu bichinho, né? Agora eu vou levar um pouquinho de ovo só. A alta acumulada nos últimos 12 meses foi de quase 30%. Segundo os economistas, uma das maiores altas dos últimos anos. Nas prateleiras de supermercados da capital, uma dúzia está custando quase R$20. Na medida em que a carne de boi e de porco ficaram muito caras, principalmente na época da pandemia e quando teve a invasão da Ucrânia pela Rússia, que os grãos, a ração ficou mais cara, o ovo ele é um substituto natural para essas outras proteínas. Então, a demanda por ovo aumentou. À medida que aumentou a demanda, ele apresentou uma inflação maior, mesmo que o custo unitário dele seja menor do que o equivalente às outras opções. Enquanto o preço dos ovos disparou, das outras proteínas que costumam ser protagonistas nos pratos de muita gente, caiu no mesmo período. A carne bovina está quase 10% mais barata e o frango caiu 16%. Olhando assim, parece que as carnes estão mais em conta que o ovo, certo? Mas o professor de economia da FGV, Alberto Aizental, fez as contas para a gente, levando em conta quanto cada um tem de proteína. Usamos os valores que encontramos nesse supermercado, onde o ovo sai por R$1 e o quilo da fraldinha por R$37. A tabela mostra quantos ovos equivalem a 100 gramas das carnes que vamos comparar. 100 gramas de frango tem a mesma quantidade de 3,5 ovos. Pelas contas, está compensando o frango, que nessa quantidade sai a R$ 2,30. Já 100 gramas de carne vermelha são equivalentes a cerca de 4 ovos. Nesse caso, a variação não é grande, mas o preço da carne ainda fica levemente mais baixo. Quando a pessoa vai no supermercado, ela compara os preços daquilo que ela entende que são equivalentes. Então, ela olha ovo, ela vê o frango, carne suína, carne bovina. E ela acaba, se ela está com uma renda bastante restrita, ela acaba optando pelo ovo, que é o mais barato. Só que, quando você vê o equivalente proteico, ou seja, nem todo produto dá a mesma proteína de forma igual. Então, quando você faz a conta, vamos supor, 100 gramas de frango ou o equivalente proteico em ovo, você vê que custa mais caro comprar proteína de ovo do que proteína de frango. E quando você faz a conta de 100 gramas de carne versus o equivalente proteico em ovo, você vê que eles são praticamente equivalentes. Para essa nutricionista, além de comparar o valor nutricional da proteína de cada alimento, a gente também precisa observar o quanto vai render no prato. Porque o que enche a barriga é a quantidade. Bom, a proteína traz saciedade, isso é importante, né? Ela tem que compor o prato. A carne vermelha, por exemplo, é bem rica em gordura saturada. O peito de frango ele tem um pouco de gordura menos. Então a gente pode utilizar o peito de frango assim como a carne magra de porco e alternar com o ovo.
Para fazer as marmitas, o Leonardo leva em consideração que está barato no mercado, mas sabe que não pode perder a qualidade dos alimentos, para que os clientes não reclamem. Bem cedinho, ele e as cozinheiras começam o preparo dos pratos do dia. Hoje o ovo ficou de fora do cardápio. Tem linguiça e estrogonofe de frango. O frango caiu bem. O frango, hoje eu estou servindo estrogonofe de frango. Eu estava pagando, cheguei a pagar R$26, R$25 o quilo do filé. Essa semana eu paguei 18, né? Então é uma queda bem significativa, né? E nesse malabarismo de contas, ele consegue vender 150 quentinhas por dia, a R$ 14,99. O meu trabalho é esse, é um pouco de criatividade e ficar cavando o preço atrativo aí no mercado. Ainda falando de economia, a Petrobras vai reduzir o preço do gás natural em 7%. O novo preço médio para as distribuidoras começa a valer no dia 1º de agosto. De acordo com a empresa, o corte reflete as variações da cotação do petróleo no mercado internacional e também a taxa de câmbio. No trimestre de referência, o preço do petróleo caiu cerca de 4% e o real se valorizou quase 5%. A gente lembra que o repasse desse corte ao consumidor depende das leis de cada estado. Um homem foi preso depois de uma perseguição policial de quase 30 minutos por avenidas de Belo Horizonte. A Larissa Bernardes conta como que terminou essa história. Essa perseguição começou lá na Avenida Amazonas, ali no encontro com a Tereza Cristina, na região oeste, e só foi terminar aqui na Avenida Américo Vespúcio, no bairro Caiçara. E só parou, gente, depois de passar por muitas avenidas movimentadas, como a Pedro II, como a Carlos Luz, e passando, esse homem passou pela contramão, subiu em calçadas, bateu em outros carros e colocou, claro, a vida de muitas pessoas em risco, porque a polícia também estava atrás dele. Os policiais contaram que ele fazia muitos movimentos de zigue-zague, mudava de faixa rapidamente e isso também atingindo outros veículos, né? Esse homem, a polícia tinha recebido um chamado dizendo que esse homem estava fazendo manobras arriscadas e andando muito devagar próximo de outros carros, lá na Avenida Amazonas. Então a polícia chegou até ele, deu ordem de parada, até porque a polícia descobriu que o carro que ele dirigia era um carro roubado. E então a polícia deu ordem de parada, mas ele não parou. Segundo o boletim de ocorrências, a polícia fez esse mandado, né? Pediu para que ele parasse o carro várias vezes, com sirene, com os policiais falando com ele, e ele não parava. Até o helicóptero da Polícia Militar foi usado durante essa perseguição, que durou aí cerca de quase 30 minutos percorrendo as ruas, e esse carro ficou bastante danificado. Chegou aqui próximo ao batalhão, aqui ao 34º Batalhão, tem esses obstáculos aqui, e aí então os policiais chegaram a atirar no carro para poder ver se esse homem de 43 anos, Valmir Ferreira de Souza, se ele parava. E aí foi então, a roda do carro ficou bastante destruída e aí por isso que ele parou, a polícia conseguiu prender esse homem. Bom, Valmir de Souza confessou aos policiais que usou crack pouco antes de sair com o carro. Segundo a polícia, ele já tinha passagens por receptação, furto e roubo. O carro que ele estava era roubado e foi apreendido. Valmir precisou de atendimento médico por causa das drogas e foi levado para uma unidade de saúde e depois para a delegacia. Ele permanece preso. A Polícia Militar do Rio fez uma grande operação em mais de 10 comunidades da zona oeste da cidade. Numa das ações, 2 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio. Elas foram socorridas para o hospital Albert Schweitzer, que fica em Realengo, na mesma região. O Benhur Correia tem as informações. Olá, amigos do Brasil TV. A direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer confirmou que 2 pessoas deram entrada no final da manhã vítimas de armas de fogo. Uma delas com estado de saúde estável e a outra precisou passar por uma cirurgia. Segundo a Polícia Militar, elas estavam na área onde uma grande operação aconteceu na manhã dessa quarta, na zona oeste da cidade. E as 2 não são suspeitas. A Polícia Militar fez uma operação em 10 comunidades, entre elas Muquiço, Vila Aliança, Vila Moretti,
Coreia, 48, Bicho Solto, Batã e Batanzinho. O objetivo era coibir o roubo de cargas e veículos, a movimentação criminosa, fazer a retirada de barricadas das comunidades e cumprir mandados de prisão. A comunidade amanheceu com muitos tiros durante a manhã e a movimentação de helicópteros da Polícia Militar. Bandidos tocaram fogo em barricadas para evitar a movimentação da polícia. E as equipes localizaram um galpão contendo diversos veículos roubados na Coreia. Benhur Correia para o Brasil TV. No Maranhão, um homem foi preso pela Polícia Federal suspeito de furtar bagagens de passageiros no aeroporto de São Luís. Ele conseguiu entrar na sala de desembarque com o cartão de embarque de outro cliente. José de Ribamar Pereira Costa, de 39 anos, foi preso ontem em São Luís enquanto cometia um furto. A suspeita é que ele já tenha agido outras vezes. A polícia vai investigar um possível local em que ele armazenava as bagagens que eram furtadas. O que nós sabemos é que ele usou um bilhete de passagem para ter acesso à área de desembarque, em nome de um terceiro, provavelmente ele conseguiu de alguma forma, e lá ele subtraiu a mala da esteira e colocou dentro de um dos banheiros. Quando estava saindo, foi abordado por um funcionário da empresa que administra o aeroporto, que chamou também um funcionário da empresa de aviação e acionaram a Polícia Federal, que verificou que se tratava realmente de um furto de bagagem, já visto que a vítima chegou logo em seguida também, dando conta que sua bagagem havia desaparecido da esteira. E, por coincidência, era a bagagem que estava dentro do banheiro. O homem preso agia comprando as passagens para ter acesso à sala de desembarque, mas também fotografando o localizador dos passageiros. Daí ele vinha ter o equipamento desse aqui, reimprimia o cartão de embarque e tinha acesso às áreas internas aqui do aeroporto sem nenhuma suspeita. A polícia explicou que ele não embarcava e, em seguida, pedia estorno das passagens compradas. O suspeito já tem passagem por roubo e violência doméstica. A investigação quer saber agora se, no caso do furto de malas, ele agia sozinho ou é membro de uma organização criminosa. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas em um acidente impressionante da BR-376, em Nova Londrina, no noroeste do Paraná. Não sobrou, gente, quase nada de um dos carros envolvidos no acidente. A Thaís Ludescher tem as informações sobre essa tragédia. O carro ficou destruído, pedaços dele ficaram espalhados pela pista. Infelizmente, o motorista desse carro morreu no local. A van estava carregada com embalagens de suco que foram arremessadas então na rodovia. O caminhoneiro, o motorista e um passageiro da van ficaram feridos e foram levados para hospitais aqui da região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro deveria estar em alta velocidade e bateu de frente com o caminhão. As causas do acidente vão ser investigadas. Esse acidente foi no começo da manhã e bloqueou totalmente a BR-376. A fila de veículos chegou a 10 quilômetros. Um boletim da Secretaria de Meio Ambiente do Acre aponta que os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Brasileia, Rio Branco e Tarauacá lideram o ranking das cidades do estado com o maior número de focos de queimadas neste ano. Além de todo o dano ambiental com a destruição da fauna e também da flora, as queimadas também causam sérios problemas de saúde em toda a população neste período. Com o peito carregado, nariz entupido e dificuldade para respirar, a Ayla, de 1 ano e 10 meses, precisou de atendimento médico e foi levada até a UPA do 2º Distrito. Ela tosse, né? A gente percebe que ela fica um pouco cansadinha. Nesse dia até ela tinha dado uma melhoradinha, né? Aí o vizinho lá perto de casa, até brinquei com ele que o vizinho tinha tocado fogo, né? E eu já percebi que ela já tinha mudado. A fumaça das queimadas aumenta o número de internações de pacientes que já têm doenças crônicas. Idosos e crianças são os que mais sofrem neste período de altas temperaturas e dias mais secos. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Cruzeiro do Sul, Feijó, Brasileia, Rio Branco e Tarauacá lideram o ranking das cidades acreanas com o maior número de focos de queimadas de janeiro até o dia 16 deste mês.
Primeiro, a gente precisa considerar que há uma relação ou uma correlação muito forte entre clima e as nossas vidas, de uma forma geral, né? Então, existe uma dependência muito forte das condições, das características climáticas e como isso, obviamente, afeta a vida humana, tanto na perspectiva de saúde, mas até mesmo em todas as demais atividades da nossa vida. Então, a agricultura depende das condições climáticas, a nossa saúde depende das condições climáticas, as áreas mais povoadas ou menos povoadas da Terra também estão relacionadas com as características climáticas. Então, de uma certa forma, é impossível não associar o homem, né, ou as nossas atividades, eu diria que a vida de uma forma geral, não só a humana, né, mas qualquer outra forma de vida, em relação às condições e características do clima. As secretarias estaduais de saúde e meio ambiente destacam o trabalho em parceria com outras instituições para o combate às queimadas e minimizar os impactos na saúde da população. Foi decretado emergência ambiental, né, nos últimos dias, como é de conhecimento de todos, baseado na série histórica dos 2 últimos anos, em 10 municípios que tiveram seus aumentos. Então, essa ação conjunta, CESACRE, CEMAP, através do Decreto de Emergência em Saúde Pública, Decreto de Emergência Ambiental, são estratégias para que a gente consiga traçar, de fato, políticas públicas efetivas, para que a gente não sinta, que a população não sinta uma falta de assistência como um todo. A gente fala agora de mobilidade urbana. Quem depende de transporte público sabe que a chance de passar sufoco é grande. No Distrito Federal, por exemplo, tem dia que o ônibus atrasa, tem dia que ele nem passa, tem dia que quebra no meio do caminho. Isso tudo, gente, não é só a sensação do passageiro, não, tá? No ano passado, na capital, foram mais de 13 mil infrações cometidas pelas empresas. A gente embarcou no ônibus da empresa com o maior número de infrações, a Marechal. Eram 6h30 da manhã saindo do terminal do Pessoa, em Ceilândia. Em poucos minutos, o ônibus lotou de passageiros e também de reclamações. É o preço da passagem, que é caro, e o ônibus lotado sempre. E olha que estamos em período de férias, né? O trajeto era até o Guará 2. Mas olha só como é que fica difícil da gente fazer a ida lá para trás. A gente vai pedindo licença, mas olha só, que desconfortável até para as mulheres, porque fica todo mundo muito junto. Muitos passageiros desse ônibus desembarcaram na parada próxima da estação Centro Metropolitano do metrô, em Taguatinga, para ganhar tempo e, quem sabe, mais espaço seguindo o caminho de trem. Mas a principal queixa que a nossa equipe ouviu dentro do ônibus foi sobre o descumprimento de horário das viagens. O horário às vezes passa na hora certa, às vezes não passa na hora certa. Sempre atrasa, os horários a gente acompanha por aplicativo, nunca bate. Ontem mesmo eu passei 2 horas na parada e não passou o ônibus. Segundo o GDF, é justamente esse descumprimento de horário o líder de reclamações de passageiros. No ano passado foram mais de 9 mil registros oficiais. Na EPTG, a gente viu um ônibus também da Marechal quebrado em uma parada da faixa exclusiva. Essa é outra reclamação constante de queixas. Segundo o governo, foram 179 registros no ano passado. Nós desembarcamos e fomos até lá. O motorista conseguiu fazer o veículo funcionar, mas quando a gente voltou a gravar... Gente, então, parece que está dando problema de novo, né? É normal, né? Normal? É normal, o ônibus é eletrônico aí. Então, assim, qualquer problema que der na porta, consta que a porta está aberta e ele não acelera. Na subida de Taguatinga ali do novo túnel, ele já vinha apresentando defeitos, parou e eu acho que ele não vai chegar lá não, hein? Todo mundo foi orientado a descer. O outro ônibus da Marechal parou no ponto para pegar os passageiros, só que já estava superlotado. Em todo o ano passado, o GDF aplicou 13.729 infrações nas empresas de ônibus. A Marechal lidera esse ranking negativo com 4.066 ocorrências. Depois vem a Piracicabana, a São José, a Urbe e a Pioneira. O ônibus articulado da Marechal que quebrou na EPTG não saiu do lugar. Ele já veio se arrastando o caminho inteiro. Quando chegou aqui na EPTG, ele parou. Terrível, né? Porque a gente tem que chegar no horário e atrasa. O que você vai fazer agora? Porque os ônibus estão passando lotados aqui, né?
Tem que pegar lotado. A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal informou que monitora e fiscaliza todas as linhas de ônibus. Essa fiscalização, segundo a Secretaria, é feita por meio de ações em campo e atendendo denúncias feitas por usuários, do transporte público. A seguir, você já ouviu falar em Barbiecore? A moda do cor-de-rosa choque da Barbie, que está dominando a internet e as vitrines das lojas? Não saia daí que a gente já te conta. Brasil TV de volta te falando do centenário do título de Basílica da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. A data é celebrada hoje. Essa igreja é o ponto final do Círio de Nazaré. Tem comemoração o dia inteiro. A Thaís Assis acompanhou tudo mais cedo. A programação começou aqui desde cedo, com muitas orações, teve missa. Os devotos não param de chegar por aqui fazendo visita à Basílica. Neste momento, na Praça Santuário, bem aqui em frente mesmo à Basílica, vou pedir para o Carlos Rodrigues mostrar para você, está ocorrendo uma novena. A novena em que os padres barnabitas fazem neste horário das 2h da tarde. Mais cedo, uma procissão levou a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré até o altar central da Basílica. A construção de toda essa estrutura começou em 1909, mas só em 19 de julho de 1923 a então Paróquia de Nazaré recebeu do Papa Pio XI o título de Basílica e assim tornou-se a terceira basílica erguida no Brasil e a primeira na Amazônia. Todos os anos, a Basílica de Nazaré recebe milhares de visitantes de todo o país, sempre no segundo domingo de outubro, que a gente sabe, né, que é o nosso Círio, e encerra, né, toda a festividade, que está entre as mais importantes festas religiosas do país. A história da igreja conta que foi aqui onde no ano de 1700 a imagem da santa foi encontrada em um riacho. E de lá para cá a fé só se fortalece, as visitas, como eu disse logo no início, não param, porque independentemente do momento, muitos devotos de Nossa Senhora de Nazaré vêm até a Basílica para fazer os seus agradecimentos, para fazer os seus pedidos, porque Nossa Senhora de Nazaré é a rainha da Amazônia. O filme da Barbie estreia amanhã nos cinemas e a cor rosa, que representa a boneca que marcou gerações e crianças, está por todo canto. É a moda Barbiecore. As vitrines estão tomadas por produtos na cor que melhor representa a Barbie, cor de rosa. Das roupas aos acessórios, também na capa de chuva. Maria, que trabalha como vendedora, disse que a ordem foi distribuir as peças em tudo quanto fosse de lugar na frente da loja. É por conta do filme que vai estrear. Aí está uma movimentação terrível, muita gente procurando blusas rosas, até camisa de homem, por tudo procurando, viu? Tá uma movimentação danada. A gente vê em várias tonalidades, do rosa bebê, este mais suave, ao neon, que é bem extravagante. E, claro, o rosa choque, que alguns chamam de fúcsia. Nos últimos dias, Neide tem apostado neste tom para sair de casa, em homenagem à boneca, que ela super se identifica. Maravilhosa, que eu tô parecendo uma Barbie, né? Que tô com esse vestido rosa e eu pareço com ela, olha o meu corpinho aqui. Por causa do filme Barbie, essa vibe tomou conta dos fãs. Marcelo disse que na casa dele tem gente que não fala em outra coisa. Hoje tá uma epidemia essa Barbie, viu? Sei não, meu Deus do céu. Já tá dando uma dor de tanto escutar Barbie. Minha filha tá sonhando com a Barbie. Papai, eu quero uma Barbie. Papai, eu quero uma Barbie. Fala na Barbie toda hora. Vou dar uma Barbie a essa menina, é o jeito. A estreia do longa-metragem é nesta quinta-feira e vai mostrar a personagem que fez e que continua fazendo história. A Barbie marcou gerações. Era a boneca que quase toda menina tinha ou queria ter. Ela apareceu em várias versões e as garotas viam nelas a representação daquilo que sonhavam ser um dia. Raniele teve vários tipos.
Uma delas marcou para sempre a vida dessa grande admiradora. A primeira Barbie que eu tive foi a Barbie grávida. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Um bebezinho dentro da barriga, a gente começa a conhecer o corpo humano através dos brinquedos, né? Isso é muito bacana, muito legal. Clécia contou que teve várias versões daquela que foi o grande símbolo de sua infância. Era muito bom, né? Eu tive Barbie de todas as maneiras. Barbie bebê, Barbie gestante, Barbie de cachorrinho. Então, pra mim, todo meu aniversário, meus pais sempre me davam Barbies. Era o que eu mais gostava. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.